que pode parecer por vezes um bocado constrangedora para parte da igreja, quando falamos de aprofundarmos-nos em conhecer a Deus, aprofundarmos-nos em estar mais perto, ir mais fundo. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã o texto que está no Evangelho segundo Marcos, no primeiro capítulo, versículos 1 a 8. Evangelho segundo Marcos, no seu primeiro capítulo, versículos 1 a 8, neste segundo domingo de Advento. Com toda a reverência possível, com o nosso coração inclinado na tentativa de ouvir o que o Espírito diz a nós, façamos a leitura da palavra do Senhor, que diz-nos assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de compartilharmos esta palavra de esperança, palavra de vida, palavra de salvação. Obrigado, Pai, por estarmos em um país no qual podemos ter liberdade para pregar a Tua palavra, para estar com as portas desta igreja abertas e em liberdade pregar o Evangelho da verdade, da vida, do arrependimento e da salvação. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco nesta manhã. Envia a Tua mensagem ao Teu povo, na medida da Tua vontade, para cada coração. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Preparai o caminho é o tema desta mensagem, o tema da mensagem desta manhã, desta meditação. Quantos de nós aqui éramos convertidos na década de 1980? Boa parte da igreja. Na década de 1980, era possível, era mais comum, muito mais comum, um período muito mais comum. Eu era pequeno, eu era realmente uma criança nesta época. Mas eu me lembro de muitas coisas, das pregações que eu via ou dos ensinamentos que nós tínhamos, num período em que a salvação em Jesus Cristo ocupava a maior parte das pregações. A salvação em Jesus Cristo, o que aconteceria na vida após a morte, a glorificação em Jesus Cristo, Cristo salva, eram os dísticos espalhados pelos carros, pelas janelas das casas, pelo menos de lá onde venho. Momentos das cruzadas evangelísticas, as cruzadas para que as pessoas viessem a conhecer o único que tinha poder para salvá-las. Falava-se demasiado, talvez, ou não,
acerca do inferno. E como seria se as pessoas não se convertessem a Cristo? Até de uma forma um bocado fatalista, por vezes, não era incomum participarmos de um culto e após, com vários apelos a reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e na fala dos pregadores não era incomum aquela sentença constante: aceite-o enquanto é tempo. Vai que sai pelas portas da igreja e acontece qualquer coisa antes de ser salvo. Era algo um pouco comum, um bocado fatalista, mas estava na fala dos pregadores: você pode morrer ao atravessar a rua, e nesse caso não teria salvação e eternamente. Era apelativo. Mas, através da fala, que era apelativa ou não, o facto é que era usual pregar arrependimento e salvação em Cristo Jesus. E fora dela, condenação eterna. Ponto final. Algo que, infelizmente, ouve-se pouco hoje. Com o advento de alguns segmentos religiosos mais modernos, que aqui não convém tratar de nomes, o foco da pregação nas igrejas tomou um outro rumo. A antiga preocupação do crente com o arrependimento, com a sua salvação, esse modo clássico, como será a vida após a morte, foi aos poucos quase que integralmente deixado de lado, tomado pela ênfase da cura divina, física, da libertação. Com o passar de mais algum tempo, deixou ainda mais para trás a pregação do arrependimento, do amor de Deus, do sacrifício vicário, que apontavam para a salvação da alma, a glorificação, a subida aos céus, o morar com Deus. Passa-se pela cura, libertação e a ênfase das pregações. É claro que aqui, irmãos e irmãs, eu estou a falar de coisas generalizadas, mas a ênfase da pregação para os bens materiais. O que Deus pode, ou pior, não é? O que Deus deve nos dar. Prosperidade, dinheiro, portas de bons empregos, bons cargos, bons carros, com sentenças parecidas com aumente aí a sua oferta e Deus te retribuirá em dobro, a 100 por 1 e coisas do gênero. Dê o dízimo do salário que pretende. Se quer ganhar 10 mil, dê 1.000 antecipado para que Deus lhe atenda. A pregação daquele Deus que enviou o seu Filho único para que fôssemos salvos, deixou, grosso modo, de ter lugar nas mensagens das igrejas, de muitas delas, e muitas mesmo, inclusive de diversas igrejas que eram sérias, posto que estavam a perder muitos fiéis para aquelas outras que pregavam esta prosperidade, a cura divina, a libertação e etc. Ou seja, coisas factíveis, coisas que se veem, estavam a perder gente, e também as pregações se modularam. E ao passo que umas pregavam sobre o bem maior da salvação, não palpável, este numa forma clássica da vida após a morte, da salvação que virá no porvir, as outras estavam a pregar a respeito de um Deus que lhes dá o que quiserem hoje. É uma concorrência quase que desleal. É evidente que Deus tem o poder para dar e fazer todas as coisas. Mas, mais evidente ainda, é que o plano de Deus, acima de todas as coisas, é salvar a humanidade.
e não dar dinheiro, por exemplo. É evidente que o envio de Jesus Cristo se deu para que a humanidade novamente pudesse ter acesso ao Pai. Mas com estas mudanças de foco nas pregações evangélicas, a realidade pregada foi ficando a cada dia mais distante da vida dos cristãos. Nós estamos, então, hoje, portanto, no segundo domingo de Advento, e o que será que isso quer nos dizer? O Advento, período em que nós rememoramos aquilo que deveríamos fazer naturalmente todos os dias, mas de uma forma mais enfática, de uma forma mais simbólica, que nós rememoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Deus encarnado e o seu plano de salvação. Deus que se faz homem e habita entre nós e promete-nos que retornará para cumprir o seu plano integral de salvação da humanidade, quando então instaurar-se-á o seu reino de uma vez por todas. Deus que se transformou em homem. Como é difícil para nós conseguirmos entender isso plenamente, se é que é possível. Então, nesse período de 4 semanas que antecedem o Natal, o dia simbólico do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós exultamos em esperança, a bradar, Maranata, vem Senhor Jesus, mas para que isso se cumpra, ou seja, para que Ele venha, existem alguns princípios, e dentre esses princípios, João Batista nos ensinou alguns deles. E nos ensinou que é preciso preparar o caminho. Para preparar o caminho, precisamos ser como João Batista. Quem foi João Batista? Nós temos um belíssimo testemunho, inclusive, do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de quem foi João Batista. João Batista foi o amigo do noivo, como é dito. João Batista, então, foi aquele que era uma voz profética no deserto, no lugar árido, no lugar sem plantio. João Batista era aquele que aparece de uma forma chocante a pessoas que já não tinham, já ouviam apenas falar a gerações muito passadas de como faziam os profetas, de como falavam os profetas, de como se vestiam os profetas. As pessoas estavam ali há muito tempo numa estiagem de ver, de ter perto um profeta. E então aparece um homem no deserto a chamar as pessoas ao arrependimento. Uma voz profética, que não é uma voz que diz o que vai acontecer no futuro, não é uma vidência, mas uma voz profética de denúncia, uma voz profética que está a dizer o que aquele povo está a fazer de errado, quais são os caminhos que estão deturpados, e chama-os ao deserto para que eles sejam batizados no Rio Jordão em um batismo de arrependimento. O papel do preparo do caminho do Senhor. Aqueles que preparam o caminho. A responsabilidade de preparar o caminho do Senhor, de pregar o arrependimento. A mensagem de Isaías, pela citação de Moisés, dirigida ao Messias, pela ligação com Malaquias, uma indicação clara do tempo final. O Senhor que é o Messias e o caminho do Messias. E nesse caminho, os textos que falam deste caminho, o evangelho que deságua em um pensamento que permeia os textos, os preparativos para a vinda de Deus, um Deus que vem para atender, para responder os sofrimentos do seu povo. O leitor da antiguidade sabia, isso é algo bastante interessante, o leitor da antiguidade sabia do que se tratava muito bem este preparo. Ele conhecia o facto da visita dos reis. As cidades não tinham coleta de lixo e, portanto, os lixos ficavam a se acumular na porta das cidades. Quando havia a visita de um rei, havia a necessidade de um preparo do caminho. Havia a necessidade de retirar esses
montões de lixo, e disso dependia, inclusive, o bom acesso do rei, dependia, inclusive, do que ele faria em favor das cidades que ele estaria a visitar. O acesso aos portões deveria estar desobstruído, a fim de que não quebrassem ali os eixos das suas carroças e ele chegasse de melhor forma nas cidades. Em boa parte, a generosidade deste rei dependia de como estava preparado o caminho. A construção da estrada real que estava em andamento. Quem é o Batista? O que é ser como João Batista? Um homem que se vestia de roupas finas. Esses dias, tem 2 ou 3 dias, eu não sei quem teve o desprazer de vê-lo, uma garota, diz-se evangelista, falo aqui como uma denúncia, a evangelizar em bairros pobres com uma limusine, a propor que isso mostra uma escolha dela como uma grande evangelista. João Batista não se vestia como os reis, se vestia com pele de bicho e comia mel silvestre. Um homem com uma intrepidez notável, iam ter com ele para colocá-lo à prova. Naturalmente, aquelas pessoas que estavam a caminhar fora dos indícios de retidão, não iam lá porque que o Espírito estava a levá-las ao deserto e elas queriam mudar de vida, muito pelo contrário. Elas faziam a mesma coisa que elas faziam com Jesus Cristo. Elas queriam colocá-lo à prova. E qual era o papel de João? Recuava. Ao contrário, com autoridade, ele pregava o arrependimento e denunciava os vícios daquela sociedade. Não se importava com conchavos, com ligações que pudessem favorecê-lo. É tanto que morre como morreu, com a cabeça numa bandeja. Ser como João Batista, mas além de tudo isso, além de coisas tão perfeitas, tão fortes, é ter espaço para incertezas, humanidade, como nós vemos em Mateus no capítulo 11, quando o próprio João Batista, saber de quem ele estava a dizer, ainda assim, nas suas incertezas, ele pede que os seus discípulos perguntem a Jesus: és tu mesmo o Messias ou devemos esperar por outro? Além de aprender com as características do Batista, também obedecer às palavras de João. Quando nós lemos o texto de Marcos, o evangelista nos remete ao facto de que o Batista era aquele do qual falou o profeta Isaías. E o texto é claro, ou seja, um grito que clamava do deserto a chamar o povo de Deus, aliás, a chamar o povo ao arrependimento, pois o reino estava próximo. Essa era a mensagem profética. E nesse sentido, João nos ensina que não basta termos uma esperança que gira em torno de uma clara certeza, a volta de Jesus. Não basta, adventa a esperança, mas não basta termos uma esperança. É preciso que nós tomemos atitudes de arrependimento, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de João era específica com relação à proximidade do reino de Deus, que se daria por meio de Jesus Cristo. A palavra, nós sabemos tão bem isso, foi falado tantas vezes, nós já aprendemos tantas e tantas vezes. A palavra arrependimento, da tradução do grego, do metaneo, significa mudança de concepção, alteração, mudança de rumo, mudança de ponto de vista referente a uma determinada matéria. Por que é que João Batista falava de mudança de concepção àqueles ouvintes? O que é que será que devia ser mudado? A missão dele era que eles
endireitassem as suas veredas. Dizer àquelas pessoas, denunciar de forma profética que eles endireitassem as suas veredas. Nós sabemos muito bem que aqueles fariseus e outros ouvintes que estavam ali diziam que eram filhos de Deus. Eles se autodefiniam, autodesignavam como filhos de Deus, baseados em elementos de nacionalidade, de religiosidade, de descendência. A palavra profética dizia que eles tinham que arrepender-se, mudar de concepção. Não é pelo facto simples de frequentarem as sinagogas que estão a salvo. Não é simplesmente porque seguem os ritos que tinham ali na lei que vocês estão salvos. É preciso que vocês se arrependam. Não é porque fazem parte desta comunidade religiosa das sinagogas que estão salvos, fariseus. É preciso que se arrependam. É preciso que se arrependam, e como nós lemos na Confissão de Augsburgo, é preciso que produzam frutos dignos de arrependimento. E também agora, citações de Mateus, capítulo 3. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 7, versículo 17. Toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O texto segue. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se reconhece a árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. Irmãos, nós estamos no período do Advento. O Advento, sim, significa esperança. Esperança quando nós lembramos que Deus encarnou, que veio humildemente para cumprir a sua missão, o seu plano de salvação. Como nós podemos ler em Isaías, no capítulo 40. Naquele tempo o povo sofria no exílio, mas na sua memória eles tinham esperança. Aquele Deus que os libertou do Egito, aquele Deus que com eles atravessou o mar, eles tinham essa expectativa que ele retornaria e libertaria aquele povo. Eles tinham essa esperança. Nós, hoje, nós não devemos ter a esperança neste Deus que está ali pronto a dar-nos coisas, que parece mais um mito do Pai Natal, mas o Deus que salva, o Deus que retornará em glória e que levará com ele os remidos, para que com ele reinem. Nós sim vivemos em tempos difíceis. Eu lembro de uma frase de Hannah Arendt: vivemos em tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Mas, ainda vivendo neste tempo, nós falamos de esperança do Advento, mas essa esperança do Advento tem que produzir em nós atitude, tem que produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Nós somos, sim, como João Batista, aqueles que devem bradar com voz profética: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Há espaço para a mensagem de arrependimento, que nós esquecemos de pregar, que nos púlpitos já não se ouve, porque está tudo bem. O mundo dificilmente
Nós falamos isso na semana passada. É difícil falar de esperança nesse mundo em que vivemos. Nós carregamos a esperança. Mas para levar a esperança para a humanidade, essa esperança não vem carregada de outra coisa, ela não pode ser dissociada da pregação do arrependimento. É preciso pregar o arrependimento. É preciso, este é o cerne das boas novas de Jesus Cristo. Arrependam-se. Reconheçam o Senhor como o único Salvador e serão salvos. Não estamos a dizer, nós estamos a tratar de um Deus para te dar coisas. Não quero que a igreja fique cheia para dizer mentiras. Eu quero continuar a pregar um Deus que conclama-nos a arrependermos. Homens que estavam ali a ir ter com João, que eram religiosos como nós, que frequentavam as sinagogas, mas que na palavra profética, olha-se para eles e diz: arrependam-se, há vícios, arrependam-se, mudem, convertam-se nos seus caminhos. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Eu li certa vez, aqui eu estou a concluir, eu li certa vez uma frase engraçada de uma palavra que eu acho que nem existe. Aliás, com uma palavra que eu acho que nem existe. O tigre não declara a sua tigritude. Acho que não existe tigritude. O tigre não declara a sua tigritude. Salta sobre a sua presa e a devora. Ele não chega ali a dizer: olha, eu sou o tigre. Não. Ele chega e faz o que tem que fazer. Esta frase de, eu não sei se eu saberei dizer o nome, Wole Soyinka, um escritor nigeriano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Parece-me que muitas vezes falta-nos um bocado disso. Porque por vezes nós declaramos quem somos. Declaramos que somos cristãos, declaramos que cremos em Jesus Cristo, mas não pregamos o arrependimento. Não voamos na pessoa e devoramos a presa. Por favor, irmãos, entendam isso muito bem. Mas acho que falta-nos essa atitude. Aqueles ali são daquela igreja bonita ali, não é? Acho que falta-nos pregar frutos dignos de arrependimento. Essa esperança que nós temos conosco é para compartilhar com as pessoas. Recebam a Jesus, arrependam-se e venham viver conosco na eternidade. Essa mensagem tem que queimar no nosso coração. Que ela queime, que a esperança do advento, das velas que são acesas, desse período que nos enche de alegria, faça-nos inflamar, que inflame-nos com a mensagem do arrependimento e da salvação. Que Deus assim nos abençoe.